Olá! Então, antes da gente ver as outras operações que faltam do CRUD, nós vamos dar um tempo nas operações de CRUD e eu quero mostrar para vocês o uso de datasets. Aí depois a gente volta para completar o CRUD, né, o update e o delete. Então a gente vai ver um pouquinho agora desse poderoso recurso chamado dataset. Bom, datasets são estruturas de dados em memória. Então são facilmente preenchidos com dados de um banco de dados. Também são facilmente manipulados e repassados de uma parte para a outra do programa, por exemplo. E também facilmente exibido em uma aplicação com interface gráfica. Então aí a ilustração está mostrando à direita, DB, é o database, o banco de dados. Então a gente vai ter uma conexão para poder acessar o banco de dados. E através dessa conexão a gente envia um comando. Aí a gente vai criar um objeto chamado adaptador, um data adapter. Esse objeto data adapter, ele vai usar esse comando aqui para obter dados do banco de dados. E aí ele vai preencher uma tabela em um dataset. Então, o dataset é uma representação em memória daquilo que está no banco de dados. Então eu posso preencher os dados dessa tabela no dataset com dados vindo do banco de dados. Aí eu posso fechar a conexão e trabalhar no banco de dados, no meu sistema, usando essa tabela em memória. Então, para isso a gente precisa então utilizar o data adapter. Então o dataset, como já foi dito, ele espelha o banco de dados. Então os dados formam uma tabela temporária chamada table dentro do dataset, né? Então o que a gente vai ver agora é como que a gente preenche um dataset. Então, para mostrar esse recurso, eu vou fazer uma alteração naquela aplicação que a gente tem, que já vem desenvolvendo. Então a forma da gente exibir os dados. Bom, então aqui está o form que a gente tinha na aplicação até a videoaula anterior. Eu acrescentei aqui um outro componente. Então, esse daqui era uma forma muito pobre de exibir os dados. Era um text box, onde a gente ia acrescentando novas linhas. Mas eu não tinha como interagir com ele. Então, eu vou colocar aqui um Data Grid View, que é um objeto que já foi assunto de algumas aulas anteriores. Então, procuro aqui, dados, um Data Grid View, e coloque aqui. Aí as propriedades dele que eu defini praticamente foi só o nome dele. Então eu só defini o nome dele, DGV, Data Grid View, né? Funcionários. Agora eu quero que ao carregar o form, ele seja preenchido com os dados que estão no banco de dados. Então eu vou abrir aqui o código F7. Então o que eu fiz aqui? A gente tinha esse método aqui, carrega dados. Eu fiz uma cópia dele e adaptei ele para um outro código. Então, para não perder, eu fiz uma cópia. Se você quiser, pode guardar isso daqui, ou se quiser, pode apagar ele e fazer o que eu vou mostrar agora. Então, aqui no form 1, no constructor, eu estou chamando outro método, não o carrega dados. Estou chamando o DataGrid, atualiza DataGrid. O que faz o atualiza DataGrid? Eu tenho aqui a variável SQL, onde eu vou colocar o comando que eu quero executar, que é o mesmo comando que tinha no carrega dados. Eu tenho a variável de conexão, aí eu inicializo ela, eu instancio ela. Aqui eu defini qual é o comando que eu vou mandar para o banco de dados, então eu quero todos os registros da tabela funcionário. E aqui então o objeto adaptador, é o OLEDB Adapter. Então esse daqui é o que vai fazer a conversa entre o banco de dados e o dataset. Então o dataset ele não se comunica direto com o banco de dados, tem um intermediário, um adaptador. Então eu criei um adaptador e esse adaptador vai se comunicar com o banco de dados através dessa conexão e vai usar esse comando para enviar para o banco de dados, para conversar com o banco de dados. Aí eu instanciei um objeto dataset, só instanciei sem formatação, sem configuração alguma, e também um objeto table. Então um dataset, assim como um banco de dados, ele pode ter muitas tabelas.
pode ter uma ou muitas. Um banco de dados também pode ter uma ou muitas tabelas. Então o dataset ele representa mesmo uma estrutura de dados, assim como um banco de dados. E aí então eu instanciei um objeto aqui do tipo DataTable. Aí eu abro a conexão e eu pego o meu adaptador e uso o método fill, é preencher. Eu vou preencher essa tabela com os dados que o meu adaptador vai recuperar lá do banco de dados. Quais os dados que o meu adaptador vai recuperar? Ele vai recuperar os dados retornados por esse comando. Esse comando é o select asterisco from funcionário. Portanto, o meu adaptador vai receber do banco de dados uma lista de funcionários, todos os funcionários do banco, da tabela funcionários, aliás. E esses dados aí ele vai inserir nessa tabela, que é uma representação na memória dos dados. Aí eu pego o meu dataset, o objeto tables, e adiciono essa tabela que eu acabei de preencher. Então, ó, a tabela foi preenchida pelo adaptador. Aí eu pego e coloco essa tabela no meu dataset. Então eu poderia agora criar outras tabelas, pegar dados de outras tabelas do banco de dados e também colocar no dataset. E eu quero que o meu DataGrid View, ó, DGV funcionários, a fonte de dados dele, eu estou dizendo aqui que vai ser meu dataset tables 0. Por que 0? Porque se eu tiver várias tabelas, a primeira vai estar na posição 0, a segunda na posição 1 e assim por diante. Embora eu poderia até colocar o nome também da tabela. Então vamos testar, depois eu tento alterar aqui para ver se funciona com o nome da tabela. Então F5. Então aqui está, ó. Aqui não preencheu porque nós não chamamos o método carrega dados. Então isso daqui era preenchido pelo método carrega dados. Então eu vou fazer aqui uma pequena alteração. Ó. A hora que eu incluo, a hora que eu crio o registro, eu tenho que também chamar o atualiza DataGrid. Então, executando novamente. Então eu vou cadastrar um novo aqui, vou colocar aqui Maria Chiquinha. E aqui está. Ó. Então, aqui tem muitas opções, tem muitos recursos. A gente não usou nada aqui, usou o padrãozão, do jeito que o default dele, né? E eu posso também, ó, deletar registro daqui. Eu posso, na hora que o usuário clicar aqui, por exemplo, exibir os dados aqui. Então a gente pode bastante coisa. Então, é por isso que eu adiantei, passei o dataset antes do update e o delete. Por quê? A intenção é depois eu colocar um objeto aqui, um botão aqui para delete. A hora que o usuário clicou aqui, eu exibo o dado aqui, eu posso clicar aqui delete. Ou até mesmo, a gente pode programar para que o usuário poder deletar por aqui. Tá? Então é isso. Então dá uma praticada aí, tenta converter a sua aplicação aí para usar o DataGrid View. Então você vê que não tem grandes complicações de código, né? É só usar o adapter, o dataset e o datatable e aí setar como fonte de dados do DataGrid View a tabela. Então, para finalizar este exemplo, eu havia dito que você pode colocar aqui não um número, mas um nome da tabela. Então fica bem mais intuitivo, né? Então, aqui ao criar o objeto DataTable, eu vou colocar aqui um nome. Então lá no banco de dados o nome da tabela é funcionário. Não precisa ser esse nome, pode ser qualquer nome. Eu vou colocar aqui funcs. Então eu criei na memória do meu programa, do computador, um objeto DataTable e eu estou dizendo que esse DataTable vai se chamar funcs. Então aqui agora, ao invés de dar número 0, eu coloco funcs. Então isso fica bem mais intuitivo, né? Se você trabalhar com diversas tabelas, qual que é que você está usando aqui nesse caso? Então F5. E aí está o resultado. Então continua funcionando exatamente da mesma forma. Então é isso, espero você na próxima videoaula para a gente continuar as operações de CRUD.